Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma roda de conversa organizada pelo LabDEC, esta intitulada Divulgação Científica em Tempos de Pandemia, a Atuação dos Museus de Ciências. Esta roda de conversa vai contar com 3 participantes, membros do laboratório, eu que sou o Pedro, e mais duas pesquisadoras do laboratório, que fica situado no Cefet Maracanã, e é coordenado pelo professor Dr. Marcelo Borges Rocha. Damos, em primeiro lugar, as boas-vindas a todos vocês e sintam-se à vontade para interagir connosco nas perguntas. E nós vamos fazer aqui esta roda de conversa e estamos aqui ao dispor para depois interagir com vocês e com as vossas questões. Passo então a palavra para a nossa primeira convidada, que será a Júlia. Boa tarde, gente. Boa tarde, Pedro. O pessoal tá entrando aí, né? Já o pessoal tá entrando. Então, gente, eu sou a Júlia Beatriz. Eu sou mestranda do programa de pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Educação do Cefet. Sou lá do laboratório, como o Pedro já disse, Divulgação Científica no Ensino de Ciências, do Marcelo Borges Rocha. E hoje a gente vai falar aqui um pouquinho com vocês sobre essa divulgação científica que está sendo mediada pelos museus de ciências nesse tempo de pandemia. É muito importante esse assunto para a gente criar uma discussão. Então, inicialmente, eu vou falar um pouquinho com vocês uma mera introdução, porque a gente vai falar aqui sobre conceitos muito importantes, que é a divulgação científica e o Museu de Ciências especificamente. E é muito necessário que a gente entenda o que significa esses dois conceitos, né? Quando a gente vai falar de divulgação científica, existem diversos pesquisadores, diversos autores que vêm trazer essa definição, vêm trazer os conceitos, o público, como ela é feita. Um dos que eu gosto muito de trabalhar é o Wilson Bueno, né? É um referencial grande para mim. E ele, quando vai trazer definição de divulgação científica, ele traz falando que a utilização de recursos, técnicas, né, estratégias que vão estar ajudando a veicular informações científicas, informações tecnológicas que vão estar associadas a um determinado público, que é denominado de público leigo, né? Então, quando a gente fala para quem é feita essa divulgação científica, seria esse público leigo, que é um público que não é iniciado, não tem obrigatoriamente uma formação técnico-científica que vai permitir ele, sem esforços, decodificar um conceito técnico, um termo técnico. Então, o público de interesse da divulgação científica é justamente esse público que não reconhece de imediato aquele caráter burocrático da produção de ciência e vai individualizar aquele determinado termo. Então, a divulgação científica ela vai estar tipificada de um panorama bem diverso, que vai abranger muitos fatores. Esse público que não é alfabetizado cientificamente, ele acaba vendo, igual uma frase que a gente conhece, que não entendi nada disso daqui, parece grego. É basicamente assim que o público leigo vai ver a ciência, como um ruído, como um barulho. Então, ele acaba sentindo uma dificuldade de acompanhar os temas, os assuntos que às vezes estão inseridos no cotidiano, na vida de cada um, mas não estão com uma linguagem comum, uma linguagem adaptada. Então, cabe à divulgação científica essa decodificação, essa recodificação desse discurso especializado. Então, a gente vê meios de fazer essa divulgação científica, né? Que tipos de meio nós podemos utilizar? Quando a gente fala de divulgação científica, muita gente atrela ao jornalismo, né? A imprensa, informações difundidas pela imprensa. E aí isso seria o chamado jornalismo científico. A divulgação científica, ela extrapola a mídia. Não é só a questão do jornal, da revista. Ela pode estar presente em livro didático, ela pode estar atrelada a teatro, ela pode estar atrelada a palestras, a seminários. Então, tem diversas formas de você divulgar ciência e tecnologia. Então, a gente também vê em uso de histórias e quadrinhos, folhetos de informações científicas, como o próprio Ministério da Saúde utiliza diversos folhetos para veicular informações que são relacionadas à saúde, né? Campanhas publicitárias. Então, a gente tem um amplo leque de opções para divulgar a ciência. Então,
ela pode contemplar uma audiência grande, desde ser apresentado numa TV, e aí uma audiência de milhões de telespectadores, mas também um grupo menor de pessoas, como uma palestra aberta a um público leigo. Então, ela tem essa adaptação ao público, adaptação ao meio que ela está, adaptação ao tempo que ela está. E aí isso é uma das vantagens de divulgar ciência. Então, ela cumpre essa função primordial de democratizar o acesso ao conhecimento científico, estabelecendo condições para a alfabetização científica e para incluir os cidadãos nesse debate de temas especializados que impactam na vida, que impactam no cotidiano, no trabalho de cada um. A gente vê aí exemplos, todo mundo já ouviu falar de transgênicos, de células-troncos, de mudanças climáticas, energia, questões aí da própria pandemia. Então, a gente vê a necessidade de saber ciência, necessidade de ter um conhecimento científico atrelado às suas experiências, às suas particularidades. Então, quando a gente vai pensar, né, e quando surgiu isso, desde quando se faz divulgação da ciência, a gente acha que é uma coisa recente, mas não, né? Ela acompanha o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Então, a gente não pode dizer que ele é recente. Desde o século XVIII, com a Revolução Industrial, a gente já tinha uma necessidade de divulgar ciência porque os profissionais, os mecânicos, precisavam daqueles conhecimentos tecnológicos e científicos para poder ter um melhor desempenho profissional. Então, não é de hoje que a necessidade desse discurso menos especializado para poder aplicar na sua vida. E, então, quando foi passando ao longo dos anos, com o início do século XIX, que a ciência foi se aliando cada vez mais à indústria, conquistando um caráter político e social, né, de liberação social, virando um símbolo do progresso, as práticas de ciência, de divulgar ciência, foram ganhando cada vez mais espaço, mas ainda existia aquele obstáculo entre o cientista e entre o público que está necessitando desse tipo de informação. Né? Quando a gente para ver com a chegada da corte portuguesa, que liberou a impressão, liberou a publicação de livros, de revistas, jornais, as alfândegas, né? A entrada franca de livros, isso ajudou muito na disseminação de informações científicas e tecnológicas. Né? Então, as atividades foram cada vez se intensificando cada vez mais. A segunda revolução industrial também na Europa auxiliou muito nessa disseminação de informações. No início do século XX também, né, começou mais ainda uma publicação regular na imprensa. A imprensa começou a publicar mais sobre ciência, e isso também ajudou nessa veiculação de informações. Então, a própria imprensa brasileira começou a publicar sobre informações científicas e tecnológicas. Segunda Guerra Mundial também impactou muito na ciência, na tecnologia, no cotidiano das pessoas, que ajudou também essa expansão da divulgação científica. O próprio Dom Pedro II, ele reclamava muito dessa restrição, limitação ao acesso do conhecimento científico só uma determinada parte da população, que seria a elite. Então, ele também ajudou a ter essa popularização, né, desse conhecimento científico. Só que a gente para pensar que os textos, né, tudo era muito texto, tudo era jornal, era revista, era livro nacional, estrangeiro, era publicação, né? Então, talvez ainda estava um pouco longe do ideal essa divulgação científica atrelada desses textos. E aí, os museus, que são esses espaços não formais, que estão dentro dessa educação não formal, que é a educação que foge do padrão escolar, dessa normatização que a gente conhece dentro das escolas, acabou que eles foram se expandindo junto com a divulgação científica. Então, a gente para pensar, então a divulgação científica surgiu em um caminho, o museu surgiu em outro caminho, e em um momento eles se encontraram e viram que dava para acontecer uma simbiose ali, um ajudar o outro, um beneficiar o outro. Então, museus que já existiam, como o próprio Museu Nacional, né, começou a abrir ao público, que antes era só apenas uma instituição muito importante e relevante de guardar acervos científicos, né? E aí começou a abrir para o público, realizar atividades com o público, não só o Museu Nacional, como também o MAST, né, de astronomia. O Ministério de Ciência e Tecnologia começou também a se expandir. Então, foram os museus que existiam começaram a abrir ao público para
para poder levar conhecimento para a sociedade, informação para a sociedade, e outros foram surgindo também com essa mesma finalidade. Então, apesar de cada um ter a sua particularidade, a sua especificidade, todos eles tinham praticamente o mesmo objetivo, que era priorizar os aspectos contemporâneos da ciência, mais do que uma visão histórica, né? Estimular esse contato entre o visitante e entre o objeto que está sendo exposto, aproximar a sociedade da ciência. Então, quando a gente vai ver, eu acho muito interessante que o significado da palavra museu ela mudou muito devido à divulgação científica. Quando a gente, em 1947, o ICOM, que é um órgão internacional de museus, que é ligado à Unesco, conta com vários profissionais, pesquisadores, instituições da área museológica, ele trazia a definição de museu como uma instituição permanente, que conserva, apresenta coleções de objetos de caráter cultural, para fins de estudo, educação. Ele focava no acervo. E não tinha nada na definição de museu que atrelava ao público, que atrelava à sociedade. E aí, em 98, começou a discussão para uma reformulação dessa definição, né? E aí, em 98 mesmo, eles já modificaram, adicionando que é uma instituição aberta ao público. Mas a última definição foi dada em 2007, olha que recente, né? Que aí eles definem o museu como uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberto ao público, que adquire, conserva, pesquisa, comunica, expõe o patrimônio material e imaterial da humanidade, do meio ambiente, para os fins de educação, lazer, né, e estudo. Então, aí sim a gente vê a definição do museu está atrelada ao público. A definição de museu contém a palavra público, contém a palavra sociedade, contém a palavra comunicação. Então, essa é a função que o museu tem aí para desempenhar de muito importante para a gente. Mas ainda existia uma limitação do que o museu poderia fazer. As pessoas ainda utilizavam fotos do museu dentro dos seus livros didáticos, nas escolas, do que abrir a visitação. Então, isso foi se expandindo ao longo dos anos. Os museus foram também se diversificando, se adaptando aos seus públicos, como eu já comentei. E foram chegando nessa função de promover a divulgação científica sem cair no reducionismo, sem banalizar os conteúdos científicos e tecnológicos, propiciando uma cultura que vai capacitar o cidadão a discursar livremente sobre ciência, na sociedade, né? Vai ter um caráter social, vai ter uma implicação na ciência que vai ser um desafio para o museu, é um desafio para o público, mas é necessário. A gente vê aí no Guia de Museus, né, um Guia Brasileiro de Museus, que é o IBRAM. A última contagem dele foi em 2011, a gente tinha aí cerca de 3 mil museus, né, não todos museus de ciências, mas já tinham bastante. Né, os primeiros museus foram de ciências. E não só os museus, como também os centros de ciências, tem o Espaço Ciência Viva, que traz várias exposições, né, um dos primeiros do Brasil também, vem no século XX. E a gente tem aí já cerca de 20 e poucos museus virtuais. Então, para você ver como eles se adaptam não só ao público, como a era que eles estão vivendo. E foram se desenvolvendo nos últimos 10 anos. A gente tem vários artigos, várias publicações sobre o desenvolvimento dos museus para uma infoinclusão, para uma cybercultura, né? Para esse sentido, como os museus estão chegando a políticas públicas para essa realidade também da tecnologia. Para quem está acostumado aí a visitar os museus, você consegue acompanhar essa diferença da transição para quem visitava há 10 anos atrás e visita hoje. Quantas telas existem dentro de cada um, as atividades foram se tornando mais interativas e não só um objeto exposto, né? Os mediadores foram atuando com atividades mais dinâmicas, mais táticas, que inseriam a tecnologia. Então, isso é muito importante ver, principalmente agora em época de pandemia, esses lugares que eram totalmente físicos e que tinha aquele contato, eles estão se inserindo agora de um outro jeito e continuando a realizar essa função de propiciar a divulgação científica para a sociedade, né? De aproximar a sociedade desse tipo de informação. Então, assim, é muito interessante a gente saber o que é divulgação científica, saber o que é uma instituição de um espaço normal, saber o que é um museu, saber o que é um museu de ciências.
não só falar deles, é interessante você saber como eles se unem, como eles dependem um do outro e como eles se ajudam também a se manter. E em relação a essa inclusão e essa cybercultura, o Pedro pode falar muito melhor do que eu, porque trabalha com essa questão de tecnologia em museus, veio de Portugal para isso, né? Então, Pedro, deixo essa parte aí para você conversar aí com esse pessoal. Muito obrigado, Júlia. Primeiro, não há nenhuma questão direta para colocar à Júlia, há muitos elogios e realmente muita referência à importância desta temática e da contribuição realmente que pode trazer. Então, eu sou o Pedro, como eu disse no início, eu sou professor de Física e Química e sou doutorando no programa de pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Educação no Cefet, e realmente estudo a relação que existe da tecnologia com os museus e também sou orientado pelo professor Dr. Marcelo Borges Rocha. E vou falar então um bocadinho sobre esta transição dos museus de ciências no mundo moderno. Então, nós sabemos que normalmente quando nós falamos em museus as pessoas associam normalmente a algo que é conservador. Mas surge a tecnologia, surge a era digital e que vem implicar efetivamente uma nova forma de fazer educação e uma nova forma de ver e de adaptar os museus. E nós não podemos negar que esta revolução digital é uma realidade cada vez mais presente no nosso dia-a-dia e nós sabemos que hoje qualquer pessoa pode ser produtor ou consumidor de conteúdo em qualquer lugar, desde que tenha acesso à internet e a um dispositivo eletrónico, portanto eu posso aceder a um museu, visitar o site do museu e até em muitos casos já assistir às exposições virtuais em qualquer parte do mundo. Obviamente que o museu deve manter a sua essência. Se é um museu de história antiga, por exemplo, a sua essência é a história antiga, mas ao mesmo tempo os museus têm que ter a capacidade de conjugar esta experiência tradicional da sua essência com as interfaces digitais e por isso há necessidade de encontrar novas formas de apresentar os seus conteúdos, as suas exposições, de forma a que os visitantes sejam envolvidos e que os próprios visitantes se tornem mais ativos e não sejam meros espectadores ou simplesmente ouvintes. E por isso deve existir a preocupação por parte dos museus para atingir um público mais geral e entender cada vez mais as formas alternativas da cultura. E o que é que isto implica? Na verdade, isso vai implicar a inovação e implica uma adaptação às necessidades dos visitantes e à realidade em que vivemos. Isto porque o museu tem que ser visto como um organismo vivo que se percebe e se relaciona com a sociedade, ou seja, ele interage com o visitante, por ser um espaço de transformação capaz de causar impacto na vida das pessoas. É um espaço em que a pessoa visita e não sai de lá indiferente. Eu, por exemplo, quando visitei a primeira vez o Museu do Amanhã, eu sou suspeito para falar do Museu do Amanhã, eu tive a preocupação de ir à internet e, obviamente, pesquisar o que é que existia sobre o museu. Tinha muitas expectativas sobre a ida ao museu e quando fui, saí de lá deslumbrado e não pude sair indiferente, não só pela tecnologia, por toda a inovação, mas por ser realmente algo muito diferente àquilo que nós estamos habituados quando vamos ao museu. E, portanto, esta adaptação é importante que considere a opinião dos visitantes para que melhore as exposições e as experiências. E estas experiências do museu com os seus visitantes deve ser cada vez mais colaborativa. E obviamente que esta colaboração só pode ser facilitada pela tecnologia. Mais uma vez, se pensarmos no Museu da Manhã, o museu consegue registar o percurso dos visitantes ao longo do espaço. E o próprio visitante consegue depois receber no seu e-mail o que é que ele visitou no museu, quais foram as exposições, o que é que ele viu. Então, nós temos que pensar que estas interações do visitante com o museu podem indicar, por exemplo, um estudo que o museu faz, quais foram os espaços mais visitados, não só quais foram as temáticas mais interessantes, mas também a forma como está organizado e como é que o visitante interage. Se nós verificamos, por exemplo, que há uma exposição que é muito visitada, obviamente que ela está apelativa ao público, está bem organizada, mas se há realmente um espaço no museu que é menos visitado, então nós temos que pensar, será que a forma como a exposição está feita não pode ser melhorada, não pode ser ajustada de acordo com aquilo que os visitantes dizem? Então tem que haver esta junção e esta colaboração entre visitantes e museu que pode levar a uma melhoria e efetivamente traduzir-se em novas experiências, em novas adaptações. Por isso nós temos que pensar que o museu é um espaço que deve ser diversificado em conteúdo, portanto ele não é estático, preserva a sua essência, mas tem que diversificar também.
deve ser um espaço que interage e vive com o visitante, ou seja, proporciona experiências imersivas e ao mesmo tempo ser um espaço aberto e sustentável, portanto não seja um espaço rígido, isso é muito importante. E obviamente que nós notamos que ao longo do tempo esta transição e esta adaptação às novas realidades, à inovação tecnológica tem vindo a acontecer e os museus conseguem preservar a sua essência. Mas há esta realidade, esta necessidade que tenha em conta todo o público em geral de hoje e nós notamos que isto vem acontecendo em muitos museus. E também é fácil de perceber que os museus se adaptam ao longo do tempo às mais diversas situações. Eles adaptam-se à tecnologia, à introdução do digital, o próprio perfil dos visitantes vai mudando ao longo do tempo e no caso particular em que vivemos, de pandemia, os museus viram-se obrigados a uma grande adaptação. Se nós pensarmos qual é o objetivo do museu, é receber visitantes, é interagir com as pessoas que lá vão. E com o isolamento, então, foi necessário que os museus fizessem as suas adaptações para que pudessem continuar a receber os visitantes, embora de forma virtual e remota, mas que eles pudessem continuar a visitar o museu e a participar nas atividades organizadas nesses espaços. Então, o que é que foi necessário? Foi necessário recorrer à tecnologia, recorrer ao uso das redes sociais, inovar e adaptar-se a novas situações. E, obviamente, que os responsáveis por estes espaços pensaram o que é que será possível fazer para continuarmos a receber os nossos visitantes e a interagir com eles, mesmo que de forma virtual ou remota. Nós já sabemos que uma visita virtual não é de todo igual a uma visita física, mas na situação pela qual estamos a passar é o que é possível neste momento. Então, é necessária essa adaptação. E temos que pensar também que esta mudança e esta adaptação vai trazer benefícios para muitas instituições. Antes da pandemia, se nós pensarmos, por exemplo, raros eram os museus que faziam lives. Poucos museus até atualizavam os seus sites com mais informação, com mais conteúdo, faziam várias divulgações nas redes sociais. Isso aconteceu e certamente que depois desta fase vai tornar a acontecer. E se nós pensarmos, por exemplo, na adaptação do Museu da Amanhã, que é o museu com o maior número de visitantes do Rio de Janeiro, um museu altamente tecnológico, interativo, mas em isolamento está fechado. Então, apesar de ele ser tecnológico e ser interativo, houve aqui uma necessidade de readaptação, recorrer à tecnologia para criar diferentes iniciativas nas redes sociais e nos canais do YouTube do museu, de forma a chegar às pessoas. Então, o museu criou várias iniciativas. Criou, por exemplo, o programa Entre Museus, Museu em Casa, que é um ponto de partida para o público, a partir do Museu do Amanhã, consiga visitar de forma virtual outros museus. Ou seja, o próprio Museu do Amanhã sugere a visita virtual a outros museus e divulga esses museus aos seus visitantes das suas páginas, nomeadamente o Museu de Arte Moderna, o Museu Nacional de Belas Artes, o Museu Casa do Pontal. Além disso, criou também a campanha Museu Solidário e Vizinhos do Amanhã, com o objetivo de angariar doações para ajudar as famílias mais vulneráveis da região portuária do Rio, com a preocupação de demonstrar dar o feedback destes doadores e manifestarem a sua preocupação e também o museu gratifica esses doadores, dá a possibilidade de eles ganharem ingressos grátis, terem a carteirinha do Museu do Amanhã. Criou a iniciativa Yoga no Museu. Então, todos os sábados, das 16 às 17, há uma professora que dá uma aula de yoga no canal YouTube do museu. Então, as pessoas podem fazer yoga de sua casa, uma iniciativa do museu nesta adaptação. Criou a iniciativa Amanhãs Aqui e Agora, com proposta de várias lives que acontecem todas as semanas, e às vezes até mais do que uma por semana, com diversas temáticas. Coronavírus e territórios socialmente inviabilizados, como será o desenvolvimento sustentável pós-coronavírus, quais são as acelerações tecnológicas durante e após a pandemia, quais são os desafios da pesquisa científica neste tempo que estamos a passar, questões relacionadas com a saúde mental e desigualdades na pandemia, que pensamentos e articulações são necessários para uma nova relação com o planeta, expressões de arte durante o isolamento social, entre muitas outras temáticas. Criaram uma outra iniciativa, que é a Iniciativa Hora da Natureza, onde existiam bate-papos e reflexões com várias personalidades sobre diversas questões ligadas à natureza e ao meio ambiente. Organizaram tours virtuais às exposições do museu. Criaram quizzes semanais sobre as exposições, sobre o cosmos. Por exemplo, na última semana disponibilizaram um quiz sobre as consequências dos nossos impactos no antropoceno. Realizaram debates sobre diversos temas, não só sobre a pandemia, mas sobre reflorestamento, questões raciais, questões LGBT, entre outros.
Criaram momentos de reflexão com diversos convidados, como Bruno Latour, Gilberto Gil, Lenine, entre outros também, e têm a preocupação de divulgar no seu Instagram, mas tudo ficar disponível no canal do YouTube do museu. Então as pessoas a qualquer momento têm lá tudo aquilo que foi feito, as conversas, as reflexões, as aulas de yoga e a programação do que vai acontecer nos próximos dias e nas semanas. Então a pessoa consegue assistir e ter esse panorama geral. Então desta forma, o museu conseguiu criar diversas atividades com os seus visitantes, consegue interagir com eles, adaptando-se à situação que estamos a passar, mas mantendo o seu objetivo, que é receber os seus visitantes, permitindo a visita, a interação com o museu a partir de casa. Então, desta forma, a tecnologia veio permitir e manter a ligação dos museus com a sociedade nestes tempos de isolamento que estamos a passar. Já sabemos, e eu realço que não é a mesma coisa do que estar fisicamente no museu, mas é o possível neste momento. Então, há a possibilidade de continuarmos a interagir e de estar no museu. E temos que pensar também no museu como um espaço amplo de divulgação da ciência, como a Júlia falou, é muito bem. E nós vivemos numa sociedade facilmente influenciada por inovações científicas e tecnológicas que chegam a todos os instantes e por isso é preciso que se criem estes mecanismos que aproximem a ciência da sociedade, que venham a facilitar e ampliar os canais de informação científica através da divulgação da ciência. Isto porque a divulgação científica é uma importante ferramenta educativa que vai criar a possibilidade de atingir os mais diversos públicos, além de conseguir trazer reflexões sobre os impactos da ciência, sobre os impactos da tecnologia. E desta forma eu vejo que a tecnologia funciona como uma interface na divulgação científica nos museus. Ela proporciona uma nova forma de se comunicar, de interagir, implica a organização de toda uma sociedade em rede. As pessoas conectam-se em diferentes espaços que vêm desafiar o ensinar e o aprender proposto pela experiência tradicional. E por isso ela vem permitir uma maior interação com os visitantes, é uma inovação, é motivadora para construir um novo modelo de educação que se centra mais na partilha, na construção conjunta de conhecimento e na colaboração visitantes e espaço a visitar. Isso é muito importante. Além disso, ela vem auxiliar o processo educativo e vem auxiliar e atuar no processo de formação. E tem uma importante contribuição, como disse a Júlia, que é, ela tem como objetivo que a informação que está no museu chegue a toda a gente, não seja só para um público específico que tem uma determinada formação, mas que ela possa chegar a um público mais amplo e todos consigam ter acesso àquela informação. E por isso nós temos que pensar que estes espaços, os museus, os centros de ciência, são espaços não formais, cada vez mais usados como aliados à escola, ao espaço formal, onde se realiza a educação não formal, que aliada à divulgação científica se firma como um campo de conhecimento onde a tecnologia vem contribuir para esta divulgação. Porque ela vai facilitar o acesso à informação, ela vai facilitar o acesso ao conhecimento, ela vem ajudar na disseminação da informação ao público mais amplo e vem auxiliar num aspecto muito importante que é a inclusão. É a tecnologia que permite, por exemplo, em termos da informação, em termos a audição, para quem não consegue ouvir, tem a linguagem em libras, para quem não consegue ler, portanto, há aqui toda uma preocupação e isso é muito importante e a tecnologia permite. Por isso, nós temos que pensar que a tecnologia tem muito a contribuir para a divulgação científica em museus, noutros espaços não formais e também na escola, que é um espaço educativo formal que estamos habituados. E basicamente, acho que consegui falar de uma forma geral desta relação entre museus e tecnologia. Júlia. É interessante que você falou aí, que eu até é uma verdade, que o museu serve muito como instrumento que motiva a questão pedagógica, né? É um instrumento pedagógico, não que substitua, longe de substituir o ensino padrão, né? O ensino formal, a educação formal, mas serve aí para agregar e complementar. Isso, né? Sem dúvida. E cada vez os museus já sabem, estão acostumados a viver de visitas escolares, né? Como eu trabalhei no Museu Nacional por alguns anos, e lá era agenda, né? 3, 4 visitas escolares por dia. E eles estarem se adaptando a esse meio tecnológico, nesse tempo que a gente está vivendo, é muito legal, muito interessante, não deixando o público na mão, continuando levando esse conhecimento científico, né, pro pessoal. Muito bom. Pedro, temos muitos elogios aqui. Olha. Muito obrigada. E
E nós temos algumas perguntas. A primeira pergunta que apareceu aqui foi para mim, que foi a Cleidiane. Ela falou que foi muito bom esse resgate histórico e perguntou se existe algum movimento histórico que justifica a predominância dos museus nas regiões sul e sudeste. Então, a maioria dos avanços tecnológicos já estão impregnados mais nessas regiões, né, no sul e no sudeste. Então, acho que isso também vem em questão uma consequência. Além da questão dos portos, né? Regiões de litoral tendem a receber mais livros, mais revistas. Naquela época, no século XIX, era assim que se tinha acesso à informação, através de textos, como eu falei. Então, áreas de portos, áreas de maiores inovações tecnológicas, tinham essa tendência a divulgar mais ciência e mais tecnologia. Então, os museus foram surgindo mais nessas áreas. A última divulgação do IBRAM, que conta aí com mais 3.000 museus, quem manda, né, que é o líder aí em questão de museus no Brasil, é a região sudeste, com mais de 1.200 museus. No sul tem que ser quase 900 museus, mas o nordeste, né, tá em terceiro lugar aí, não está muito distante não, com mais 700 museus. Então, eles têm aí uma distribuição boa no Brasil, mas realmente essas regiões são as campeãs e acredito que é por essa questão tecnológica, histórica, também acesso aos portos, aos livros estrangeiros, nacionais, que tinham mais esse acesso mais nessa parte mesmo, nessas regiões. O, o professor Marcelo perguntou também como têm sido as atividades no Museu Nacional após o incêndio. Essa é uma das coisas que eu estou trabalhando na minha dissertação. E o Museu Nacional já sofre obstáculos até hoje devido ao incêndio. Perdeu uma grande parte do acervo, perdeu seu palácio. Então já tem bastante dificuldades para continuar seu trabalho, mas continuou. Antes da pandemia, estava realizando diversas atividades em diversos locais do Rio de Janeiro e do Brasil. Também já tinha começado a utilizar o ambiente virtual para exposições, para conversas, seminários e palestras. Desenvolveu centenas de atividades ao longo do ano. E depois da pandemia, se inseriu mais ainda no ambiente virtual, tá fazendo aí uma série de lives, uma série de palestras, também tendo uma coluna do diretor. O diretor toda semana está falando um pouco do trabalho que está sendo desenvolvido no museu nessa reestruturação, nessa reconstrução do Museu Nacional, mas a questão física, né? Porque a entidade Museu Nacional continuou divulgando ciência, nada parou e espero que nada pare, né? E que prosseguiremos assim. Tem agora pergunta aqui para o Pedro também. Falaram aqui que os museus estão se reinventando em relação às redes sociais. Sim, a Tati vai falar um pouquinho disso, né? Pedro, no cenário atual da pandemia, podemos dizer que a tecnologia se mostrou uma importante ferramenta de aproximação da população aos museus? Como eu disse, eu acho que foi realmente a ligação da sociedade ao museu através da tecnologia, né? Porque a tecnologia permite que, embora de forma virtual, se continuem a visitar os museus, que eles criam os próprios tours virtuais, e estas atividades que se criaram também foi uma forma de manter as pessoas próximas do museu, portanto, criar as lives, as reflexões sobre temas não só do próprio museu, mas temas relacionados com a sociedade atual, porque a pandemia, por exemplo, abrange toda a gente, e eu acredito sinceramente que, mesmo depois da pandemia, esta forte ligação que se criou agora nesta fase vai permanecer. Obviamente que se calhar não vamos ter tantas lives como temos agora, mas eu acredito que os próprios museus vão continuar a querer esta interação e esta dinâmica que foi criada da pessoa poder, no seu conforto, em qualquer parte, estar em contato com o museu, fazer os quizzes, fazer as exposições, tirar as suas dúvidas com especialistas de determinadas áreas. Eu acho que esta preocupação vai ficar. Eu acho que obviamente que não podemos comparar a uma visita física, como eu disse, mas eu acho que esta preocupação e esta interação que se vem a criar e está cada vez mais presente, vai continuar. Eu acho que sim, acho que foi uma interface da tecnologia da sociedade para com os espaços.
Acho que isso até responde um pouco da pergunta aqui da Juliane, que ela falou assim: a divulgação científica busca aproximar a ciência e a sociedade. Qual a maior dificuldade para realizar uma boa divulgação científica? Acho que a dificuldade que maior que está passando para realizar a divulgação científica é ficar distante do seu É, público, é. né? Esse isolamento social com certeza foi um grande obstáculo, mas como o Pedro disse, a tecnologia ajudou a aproximar. Claro que ela também distancia, porque nem todo mundo tem acesso à tecnologia, mas é, infelizmente, no momento que está dando para trabalhar com o público é com acesso tecnológico. Se a gente parar para pensar, um museu que é aqui, o Museu Nacional, que é o maior museu de antropologia natural da América Latina, ele se localiza em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. E aí as pessoas que moram na cidade do Rio de Janeiro, ali perto, né, é até um local perto do centro, então podemos dizer que é um local bom para acesso. Então, as pessoas do Rio de Janeiro que frequentavam aquela determinada instituição, agora com essas exposições virtuais, não só do Museu Nacional, o Museu da Vida, o Museu da Manhã, né? Temos aí o Museu de Microbiologia, também desenvolvendo várias atividades online. Isso está possibilitando que pessoas de outros estados, outras cidades também conheçam os museus do Rio, e não só do Rio, como fiz várias visitas virtuais ao Museu de São Paulo, do Rio Grande do Sul, museu de fora. Tem vários museus internacionais que estão também com exposições virtuais que eu nunca pensei que iria visitar um museu lá fora, eu estou visitando mesmo que dentro da minha casa. Então, a dificuldade com certeza é esse isolamento social, mas que eu acho que está todo mundo se superando e todo mundo ficando bem feliz com essa adesão. Aí, Pedro, vocês acham que mantém essa tendência de visitas virtuais pós a pandemia? Eu acho que não na íntegra, porque se calhar também teríamos um bocadinho a desvirtualizar o papel do museu de receber os seus visitantes de forma física, né? Mas eu penso que algumas atividades e algumas dinâmicas vão continuar a existir. Não com tanta frequência, como eu disse, mas eu penso que esta dinâmica que se criou, que acaba por ser uma vantagem de tudo isto que estamos a passar, esta dinâmica vai permanecer. Eu penso que a dinamização de atividades, estes momentos de poder falar com especialistas de uma determinada temática, eu acredito que estas interações museu, espaços não formais, sociedade, vai continuar a existir, acredito sim. E mais uma pergunta aqui em relação a isso, só para complementar. Você acha que podemos enfrentar os desafios da exclusão digital? Bom, essa é uma pergunta que traz algumas preocupações, né? Primeiro, não é completamente possível neste momento ultrapassarmos todos esses desafios, até por aquilo que a Júlia disse. Infelizmente, nem toda a gente tem acesso a todos os meios digitais, se calhar nem toda a gente tem acesso à internet e, portanto, isso vai, de certa forma, não diretamente, mas acaba por excluir as pessoas que, por algum motivo, não têm acesso a essa informação. Agora, a tendência, obviamente, com esta aproximação, a tendência é minimizar a exclusão, ou seja, favorecer essa inclusão. Embora haja resistência também de pessoas que se recusam a ter determinados comportamentos, e isso nós temos que respeitar. Mas eu acredito que essa inclusão está a ser evitada cada vez mais, até porque a pandemia veio mostrar isso. Se não fosse a tecnologia, muitas coisas não seriam possíveis de acontecer, como as aulas remotas, como estas visitas virtuais, esta interação, estas lives. Portanto, eu acho que é uma forma de incluir na vida das pessoas, mas temos que respeitar que haverá sempre, por limitações ou por decisões pessoais, haverá sempre barreiras que nós temos que respeitar, obviamente. Interessante também que os museus estão estão fazendo essas atividades, mesmo que no meio virtual, de forma gratuita, né? Muitos museus a gente pagava para visitar, mesmo que fosse uma quantia reduzida, no momento a gente não está pagando por essa entrada, então não deixa de estar tentando criar um acesso. Muitos museus estão realizando atividades com legenda, com linguagem de Libras, então estão tentando fazer algum tipo de inclusão nesse ambiente tecnológico.
A Elisângela até falou sobre isso que você comentou agora, Pedro, sobre essas atividades continuarem. Uhum. E é aquilo que a gente até conversou em outro momento sobre por que não agregar, por que não Isso. complementar. Não substituir, mas por que não ter ambos, a visita virtual e a visita presencial, né? Basicamente É. isso. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para eu passar a fala. Todo mundo dando parabéns. Obrigada, pessoal. Live internacional. Nosso querido português. Vocês acham que após a pandemia, quando voltar à normalidade de recebimento de público nos museus, a forte atuação das redes sociais vai continuar? Acho que a Tati Vai deve falar dar sobre uma isso. resposta boa sobre isso. Vou deixar essa pergunta para ela responder. Bom, todo mundo elogiando aqui. E acho que a última pergunta que tem é: que discussão pode ser colocada para compreendermos a ideia de que o museu é uma extensão da escola? Olha, quer falar, Pedro? Eu posso falar sim. Os espaços não formais são complementos das atividades escolares, né? E então nós podemos muitas vezes criar dinâmicas de atividades a realizar no museu que não sejam meras visitas ao museu, até porque há todo um trabalho do museu em articulação com os professores nesse sentido, para abordarmos determinados conteúdos que na sala de aula seriam dados de forma meramente expositiva e não tão dinâmica e não estou a dizer que o professor não seja motivador, não é isso, mas eu acho que sair muitas vezes do espaço da escola vai motivar mais o aluno. Então, ele pode aprender de uma forma diferente. Eu acho que estes espaços não formais complementam a educação formal e complementam no sentido de poderem fazer atividades diferentes do que aquelas que são na sala de aula, que será ou contribuirá para uma aprendizagem diferente e mais significativa. Então, eu acredito piamente que são um complemento e cada vez mais estão presentes na, na planificação, no planejamento do professor, que tenta ir ao museu, tenta ir aos espaços educativos, realizar atividades para propor momentos diferentes aos seus alunos. Até porque nós temos que pensar também que muitos alunos, se não for através dos professores e através da escola, se calhar não têm a possibilidade de visitar determinados locais. Então, não temos que pensar só na vertente educativa, mas acho que o professor também se tem que preocupar com essa vertente social e ter em conta toda essa contribuição que pode fazer a diferença na construção de conhecimento do aluno. Eu acho que é muito importante. Bom, a própria Lanza falou basicamente aqui uma pergunta a ver com o que você falou, que foi de orientar os docentes nesse tempo a estimular seus alunos às visitas virtuais. E é basicamente isso que o Pedro falou, né? Tentar inserir na temática abordada dentro de sala de aula, mostrar os tipos de fotos, imagens, os tipos de conteúdo que tem nesses locais, que eu acho que a criança, o aluno, os adolescentes se estimulam muito através também do que eles podem encontrar lá, de como eles podem aprender lá. A gente gosta do que a gente entende, né? A gente tem essa tendência de gostar do que a gente entende. Se você mostrar que aquele é o melhor caminho, aquele é um caminho que pode te ajudar a complementar no conteúdo, as imagens, os vídeos, GIFs que tem naquele acervo científico, nas atividades que são mediadas por esses locais, isso pode ajudar muito a orientar esse público discente, né? Bom, gente, o Ian até pediu aqui para eu falar de etnografia. Vou passar a fala para a Tati, que ela vai falar um pouco dessas redes sociais. E vai ficar aí o Pedro conversando com a Tati no momento. Em relação a essa questão etnográfica, seria esse estudo dessas questões sociais e culturais nesse ambiente virtual. Então, acho um referencial maravilhoso para isso é o Kozinets, Robert Kozinets, que ele fala muito dessa questão social e cultural, também mediada por museus, também para estudos educacionais, que vão estar dentro desse ambiente virtual. É uma metodologia incrível, principalmente nessa época de pandemia, para a gente conseguir entender esse engajamento, essa adesão ao público, essas instituições, esses espaços não formais, e entender um pouquinho como o ambiente virtual está atuando com a sociedade e as vantagens dessa utilização. Então, gente, eu tô indo.
que a Tati vai entrar aí para falar um pouco com vocês e o Pedro vai mediar aí essa conversa, tá? Muito obrigada a todos os elogios, espero ter respondido todas as perguntas e um beijo a todos. Tchau, Pedro. Tchau. Obrigado, Júlia. Bom, enquanto aguardamos que a Tati chegue. Olá. Olá, Tati, bem-vinda. E vamos Tudo então. bem? Tudo bem com você? Tudo bom. Boa noite a todos. Eu sou a Tatiana. Eu sou aluna do mestrado profissional em Educação, Gestão e Difusão em Biociências do Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ. E eu sou pesquisadora do LabDec e orientada pelo Dr. Marcelo Borges Rocha. Então, eu vim falar um pouquinho com vocês sobre a inserção dos museus nas redes sociais. Então, para começar, eu gostaria de contextualizar rapidamente o que seriam as redes sociais. Redes sociais na internet são comunidades virtuais nas quais as pessoas se reúnem por afinidade a um tema central daquela comunidade e nela interagem, né? E interagem entre si. Então, a comunicação em rede social ela é pautada pelo diálogo e pela interatividade, que são características da Web 2.0, é uma internet interativa, que difere um pouco do modelo comunicativo que a gente praticava anteriormente, em que um emissor ele destinava uma mensagem e um receptor a recebia e, basicamente, o processo comunicacional se encerrava desta forma. Então, nas redes sociais, na internet, a gente vai ter as pessoas dialogando e interagindo, né? Elas vão manifestar opiniões, sugestões, comentários e até mesmo críticas. Então, essas pessoas querem ser ouvidas e a gente percebe que, nesse contexto, o diálogo ele é fundamental, né? Então, por causa... A realização desse diálogo, ele permite que se crie uma relação, tá? E a relação, juntamente com uma postagem frequente de conteúdos interessantes, vai fazer com que as pessoas fiquem ou não, se mantenham ou não nessas comunidades virtuais. Então, apenas para ilustrar com alguns números extraídos da We Are Social, que é uma instituição que coleta dados em relação às redes sociais, nós temos hoje no Brasil, esses dados são de 2020, tá? Nós temos hoje no Brasil 97% da população usando smartphones, 71% da população como usuários de internet, 66% da população são ativos nas mídias sociais e o brasileiro gasta, em média por dia, 3 horas e 31 minutos nas redes sociais, ou seja, é um campo amplo, tá, para atuação, inclusive com divulgação científica. Então, quais seriam as vantagens para o museu em aderir às mídias sociais? Eu trouxe 4 vantagens aqui que eu considero super relevantes. A primeira seria a questão espacial, né? Porque a gente tem que considerar que o Brasil é um país de dimensões continentais e a maioria dos museus e centros de ciência, museus de ciência, tá? E centros de ciência, eles se localizam nas regiões Sudeste, Sul, depois vem a região Nordeste, já com um número mais reduzido, e as regiões Centro-Oeste e Norte, elas têm uma grande lacuna, né? São pouquíssimas as instituições nessas regiões. Então, poder divulgar ciência via internet e alcançar esses públicos mais distantes já é uma boa justificativa para a gente manter uma constância de publicações de divulgação científica nas redes sociais. Um segundo ponto que me parece também muito interessante é o estabelecimento de uma conexão direta sem intermediários entre as entidades promotoras de ciência e os seus públicos, né? Anteriormente, no modelo de comunicação tradicional, a gente tinha as instituições precisando se valer de intermediários, né? Então, você tinha um cientista
e dentro da instituição você tinha que ter um assessor de imprensa para fazer a ponte com o veículo de comunicação tradicional, né? Rádio, TV, jornal, mídia impressa. Então, esse assessor de imprensa ele tinha que ter um conhecimento nas redações e tinha que ter uma pauta interessante, porque o espaço físico para essas divulgações era reduzido, né? E eram muitas as demandas, né? Hoje em dia a gente tem uma internet em que a gente não tem espaço físico reduzido, a gente não tem temporalidade impactando sobre isso, ou seja, a gente pode divulgar ciência a todo momento e de uma forma direta, sem intermediários, ou seja, minimizando a ocorrência de qualquer ruído nessa comunicação. Uma terceira questão que me parece também muito interessante é a visibilidade e a transparência. Sobretudo quando a gente fala de instituições que são públicas e precisam divulgar, né, seus resultados, as suas atividades para a sociedade. Então, essas instituições públicas podem se valer das redes sociais para postar seu cotidiano e, assim, elas possibilitam que os cidadãos a conheçam, tá? Uma vez que o cidadão conhece essa instituição e reconhece a sua importância, ele é capaz de defender essa instituição em momentos de crise, seja crise econômica, seja uma crise de imagem. Então é importante que se dê essa visibilidade às instituições e que se promova essa transparência. E um quarto ponto é a questão da atualização, né? Uma vez que você pode, fazendo uso das redes sociais, manter os seus visitantes mais frequentes atualizados em tempo real sobre as atividades, sobre o cotidiano, sobre novidades. Tá? Então, reparem, esses pontos que coloquei aqui nessa pequena explanação, elas não fazem referência à virtualização de museus. A gente está sugerindo o uso das redes sociais de forma complementar às atividades realizadas presencialmente em museus. De forma complementar parece ser muito eficiente. E, inclusive, essa divulgação ela pode ser feita de forma a despertar curiosidades, com realização de postagens que instiguem as pessoas a realizarem visitas presenciais futuramente. Então, atuando também como um chamariz de público. E a gente percebeu nesse contexto da Covid-19, o Pedro até falou sobre isso, sobre a questão das instituições se adaptarem a essa nova realidade do distanciamento. A gente percebeu que instituições que mantiveram-se ativas em redes sociais nesse período, elas conseguiram, de alguma forma, realizar esse trabalho de divulgação científica. Então, a gente passa para um outro ponto. Como? Né? Que tipo de conteúdo a gente pode divulgar nas redes sociais para fazer esse trabalho de divulgação científica? A gente pode realizar, por exemplo, transmissões ao vivo, com bate-papos como esse que a gente está realizando. Inclusive, foi uma estratégia utilizada, visualizada no Instagram do Museu da Vida. Também foi uma estratégia realizada pelo Museu Nacional, essa realização de lives. A gente também observou o Museu da Vida realizando vídeos com tira-dúvidas, em que a instituição escalava um biólogo para tirar dúvidas que eram enviadas previamente pelos seguidores, dúvidas essas sobre coronavírus, né, que tinha tudo a ver com o contexto, tem tudo a ver ainda, né, a gente ainda está nesse contexto. A gente observou também a exposição de vídeos didáticos com experimentos de simples realização, que não ofereciam riscos e podiam ser realizados em casa. Né? Então, você traz a ciência para dentro da casa e até aproxima os pais dos filhos para a realização dessas atividades. Vídeos com espetáculos teatrais, que tenham sido, por exemplo, já apresentados. Uma questão bastante interessante, né? Objetos de museu, apresentar os objetos de museu, informações sobre esses objetos, qual a relevância dele? Eles certamente tiveram uma relevância histórica, né? E um contexto, e trazer isso para o público também é muito interessante. E um ponto que a gente identificou também em diversos museus e diversas instituições de ciência nesse período da pandemia é a veiculação de informações sobre cientistas brasileiros, né?
Pesquisas de percepção pública da ciência realizadas recentemente evidenciaram que, embora o brasileiro tenha interesse por ciência, ele não consegue denominar cientistas ou instituições. Então, estar recorrendo a essas informações com certa frequência é importante para fazer as pessoas conhecerem, tá? Pessoas que não conhecem não defendem. Bom, quiz, enquete, também são conteúdos interessantes. Foram estratégias utilizadas pelo Museu de Astronomia, o MAST, e pelo Museu do Amanhã. A gente pode veicular também curiosidades, informações variadas em forma de notícia, artigos, boletins, esclarecimentos de fake news também foi uma estratégia utilizada pelo Museu da Vida durante a pandemia, né? Eles esclareceram fake news sobre coronavírus. Então, há uma gama variada de possibilidades, e essas são só algumas, né? A gente pode, soltando a nossa imaginação, encontrar várias outras, de acordo com os perfis das nossas instituições. Então, que tipo de rede social a gente pode utilizar? Bom, se eu pudesse dizer para vocês que eu acredito que existe uma que é bastante promissora pelas características que ela apresenta, seria o Instagram, tá? O Instagram, ele é uma ferramenta que tem promovido uma interação bastante eficiente. As pessoas interagem bastante pelo Instagram. E nesse quesito interação e alcance, ele supera o Facebook, tá? Porque o Facebook teve uma mudança na ferramenta recente, então o alcance orgânico das publicações, ele ficou restrito. O que é o alcance orgânico? É aquele tipo de publicação que é feita naturalmente, sem o uso de anúncios patrocinados. Então, nesse tipo de publicação, o Instagram funciona melhor que o Facebook, na interação também. Então, eu acredito que para fins de divulgação científica e diálogo, o Instagram é a ferramenta mais apropriada, tá? Então, o Instagram é uma ferramenta imagética, né, baseada no uso de imagens, essencialmente, e também permite a postagem de conteúdos em vídeos curtos, vídeos longos, vídeos divertidos, e a realização de lives de até 60 minutos com 2 participantes e a possibilidade do chat interativo, né? Que é uma ferramenta que viabiliza ainda mais esse diálogo. Então, o Instagram, na minha opinião, é aquele que mais estaria apropriado para fins de divulgação científica na atualidade. Ele também reúne um público mais jovem que o público do Facebook. Embora o Facebook não possa ser uma ferramenta desprezada, ele não deve. Tá? Muitas pessoas da sociedade ainda estão ali no Facebook. Então, você consegue dialogar com essas pessoas. O Facebook, ele permite que você discorra um pouco mais na forma de texto que o Instagram. Então, só para fechar, né, porque a gente está com o tempo já apertado, e o Instagram, ele tem uma característica, porque ele corta a live, e impiedosamente ele corta a live. Então, vou falar rapidamente só sobre o YouTube, né? O YouTube é uma plataforma de vídeos que também tem crescido muito, tanto é que em 2020 ela ultrapassou o Facebook em quantidade de usuários, porém é uma ferramenta que pode ser um pouco mais complexa de se trabalhar cotidianamente, porque a produção de vídeos ela é um pouco mais complexa, né, do que conteúdos em imagem e conteúdo textual, e isso pode ser um complicador. Mas é uma ferramenta também bastante interessante. Qual delas usar? Depende da sua estratégia, do público que você quer alcançar, e não precisa usar todas. Tá? O importante é que você mantenha uma frequência de conteúdos, e que esses conteúdos sejam relevantes, que eles sejam interessantes, e que a gente mantenha sempre esse diálogo, né? Porque são esses 3 pilares, frequência, conteúdo interessante e diálogo, que mantém as pessoas naquela rede ali, senão ela sai. Tá? Então é basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Infelizmente o tempo está curto, né? Nem sei se vai dar tempo de responder perguntas, Pedro. Tem uma pergunta só, Tati, mas não sei se dá tempo. De qualquer das formas, muita gente agradece pela live, que foi maravilhosa. Há só uma pergunta, mas eu acho que não dá muito tempo, mas eu acho que de certa forma foi respondida, que foi como é que têm sido as ações dos museus do Rio lançando mão das redes sociais. Mas isso eu acho que a Tatiana acabou por responder ao longo da sua fala. Bom, eu quero agradecer a presença de todos. Tinha uma outra pergunta também. Tinha aquela outra pergunta sobre se vai se manter